Estamos aqui em mais um episódio de Diário de um Banker. Hoje, o meu convidado é o Rafael Ultramari. E aí, Rafael, como é que você está? Muito bem, obrigado, Securato. Cara, é um prazer ter você aqui. Uma pessoa incrível e que eu tenho certeza vai surpreender nossa audiência. Porque você é bem diferente de todo mundo que apareceu por aqui. Nessa semana, você veio fazer uma palestra super especial sobre respiração estratégica para todos os campers do treinamento que eu faço de Investment Banking Bootcamp. Então, são pessoas que estão se treinando, estão se preparando para entrar no mercado de trabalho como Investment Banking, uma das carreiras mais competitivas que tem do mercado, e a gente veio falar para eles sobre respiração. Primeira pergunta, por que respiração? Você tem ideia de quantas vezes a gente respira por dia, Securato? A gente não para contar, né? Mas antes de eu responder a sua pergunta, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, de conversar, compartilhar um pouquinho da história. Como a gente vai discorrer aqui, eu deixei a carreira no mercado financeiro, passei por uma transição, mas indo direto ao ponto, porque a gente pode encontrar várias formas da gente se reequilibrar ao longo do dia. E o estresse, ele faz parte. E eu falo isso de uma posição onde eu já trabalhei com muitas coisas diferentes. Então, eu trabalhei em banco, eu trabalhei como servente de pedreiro no meu intercâmbio na Austrália. E qualquer ambiente que eu passei tinha o estresse e ele, via de regra, está relacionado com os seres humanos, com as pessoas. E cada vez mais a gente tem visto o assunto de como cuidar de saúde mental evidente e presente nas nossas vidas. Burnout, ansiedade, depressão, estresse, fomo, fogo, brain rot, you name it. A gente vai criando nomenclaturas, patologias e entendendo como que a gente consegue ser produtivo, que por definição da Organização Mundial da Saúde, você ter saúde mental não é só ausência de doença, você se tornar produtivo para a sua comunidade. E muitas pessoas estão travando nesse processo. E por mais que você use várias ferramentas diferentes, terapia, esporte, que para mim é uma das mais fortes, tem uma que está aí com você o tempo inteiro. A respiração. Que a gente respira em média aí de um adulto de 20 a 25 mil vezes por dia. E quantas vezes a gente pensa na nossa respiração? E a respiração, através do diafragma, tem uma conexão com o nervo vago, que é a chave para o nosso sistema nervoso central. A gente tem a capacidade de se autorregular mesmo diante dos momentos de tensão. Por isso que depois de uma longa jornada eu fui cair nesse estudo da respiração, que é uma ciência que tem sido cada vez mais explorada justamente por esse poder que ela tem de transformar, como a gente viveu aqui na palestra, né? Você percebeu, são 30 segundos a pessoa já altera o seu estado de presença, é uma coisa muito forte. Inclusive, registro aqui que a palestra foi incrível, molecada, antenada. Eu não sabia, alguns deles já até praticavam respiração, então teve tudo a ver com uma carreira de alta performance, de muito estresse e de muita entrega. Então foi incrível, muito obrigado pela palestra de ontem, que foi sensacional. Mas vamos dar um passo para trás agora. Agora, olhando você, Rafa, você mora em Florianópolis. Você surfa, não sei se todo dia, mas com frequência. Você tem um propósito profissional, você faz a gestão financeira de uma escola lá em Florianópolis. Você se tornou especialista em bem-estar. E alguns anos antes, a gente se conheceu no Deutsche Bank. Eu na área de Investment Banking e você na área de Global Transaction Banking. Né? E você teve uma carreira de sucesso dentro de banco, chegou a trabalhar em Nova York. Então, conhecendo você hoje, olhando de fora hoje, eu vejo, não sei se eu estou certo, uma vida muito equilibrada. Como é que tudo isso aconteceu? Aquele Rafael que eu conheci já pensava nisso? Ou isso foi uma coisa que foi acontecendo com você e que te trouxe até aqui? Boa pergunta, hein? Eu acho que o Rafael sempre pensou nisso. O sonho do Rafael sempre foi morar perto da natureza. Ah, sim? Sempre. Então, meu sonho inicial era ter uma pousada, porque eu herdei do meu pai a frase de que a gente veio ao mundo para servir o próximo. Ah, tá bom. E eu acredito muito nisso e isso me conecta muito com a minha essência, assim. Então, o meu sonho era ter uma pousada e com 17 anos eu comecei a surfar e me apaixonei pelo surf, por essa conexão com a natureza.
Então eu decidi que essa pousada ia ser na praia. Claro. Aí como que aconteceu toda essa história, né? Fazendo um fast forward aí da timeline. Eu me formei em administração de empresas por não ter certeza do que eu queria na época. Aonde? PUC. A única coisa que eu gostaria era de poder usar o inglês, porque eu estudar inglês é uma coisa que eu sempre gostei, de falar inglês e entender as músicas que eu gosto e tal. E em pouco tempo eu comecei trabalhando numa empresa de logística, porque era onde eu podia praticar o inglês. Né? E em pouco tempo eu fui promovido para analista financeiro, fui contratado, né? Entrei como estagiário, fui contratado. E aí tive uma oportunidade de entrevista no Banco Real. Antigo Banco Real aqui na Paulista, inclusive, na época. E aí eu caí, não sei se você conhece, o senhor Mário Vieira. O Mário Vieira foi uma pessoa que trabalhou no RM, que trabalhou bastante tempo no mundo de negócios, a maior parte no Banco Real. E aí eu fui fazer a entrevista lá com o Mário e tive a oportunidade de entrar nesse mundo de banking que eu não fazia ideia de onde que eu estava entrando. Na verdade era uma oportunidade que tinha mais promessa de carreira, porque a empresa onde eu trabalhava era familiar, tinham 20 pessoas. E aí eu decidi dar o meu primeiro passo para trás na carreira, que foi deixar de ter a carteira assinada para voltar a ser estagiário, e fui para o Banco Real. E aí o Santander comprou o Banco Real. E tudo congelou. Então eu lembro que ficou um clima bem pesado, as pessoas estavam confusas, não sabiam como que ia evoluir a carreira, não sabiam o que ia acontecer, se ia ter vaga para estágio ou não. Eu resolvi pegar o dinheirinho que eu tinha guardado e fazer um intercâmbio e fui para a Austrália, estudar inglês. Tranquei a faculdade, fui para a Austrália, dentro de um contexto onde o meu pai não estava num momento muito bom financeiramente, então eu não tinha um amparo e o combinado foi: vai, mas assim, você vai ter que dar seus pulos. Fazendo o termo que você gosta. E aí eu fui. Só que eu cheguei na Austrália em novembro de 2008. Conectou a época. Finalzinho de novembro, última semana do mês. A promessa é que iam ter empregos, subempregos lá, né? Garçom, obra, enfim, eu nunca tive. Eu comecei a trabalhar muito novo, eu sempre gostei de trabalhar. Meu pai fez muito bem isso, uma coisa que eu honro muito na minha educação, que o serviço, o trabalho nunca foi um sacrifício. Ele sempre foi um meio de se conectar com as pessoas, de fazer parte, de contribuir. Então, desde meu primeiro esforço remunerado foi com 14 para 15 anos. Meu pai tem uma chácara no interior de São Paulo, o vizinho precisava de ajuda para fazer cerca, para tirar leite, e eu adorava cavalo. Eu era apaixonado por cavalo. E a minha onda era pegar cavalo pequeno e aprender a domar. Então eu queria ter dinheirinho para comprar cavalo. Então eu passava minhas férias inteiras trabalhando lá com o Adalto, caseiro do vizinho, para ter o meu dinheirinho, que era, sei lá, 10 reais por dia, 15 reais por dia. Mas aquilo nunca foi pesado para mim, porque o trabalho sempre foi um meio para eu conquistar os meus objetivos. E quando eu cheguei na Austrália, não tinha mais serviço, não tinha emprego de garçom, não tinha, porque os australianos perderam o emprego. Foi uma crise global, né, financeira. E aí eu passei perrengue. E aí eu tive que fazer coisas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer na minha vida, assim, né, de mais uma vez. E com toda humildade, com muito reconhecimento por aquilo que eu estava fazendo. Então, acho que a jornada mais louca foi vender quadro, porque era um grupo de pessoas jovens israelenses, que aí depois eu fui saber que era uma furada que eu tinha me envolvido, porque os caras contrabandeavam quadro, davam na mão de jovens e falavam assim, aí a gente entrava numa van, era loucura, assim, a gente entrava numa van, ia até um bairro nobre, tipo um Alphaville, com casas grandes, a gente batia na porta de todas as pessoas, com, eu não sei nem como é que chama, um lugar onde a gente segurava todas as telas, e aí a gente ia girando, assim, um cano com uma corda, e a gente tinha um storytelling, que a gente fazia faculdade de arte, estávamos ali vendendo a nossa arte aos nossos amigos. Então eu tinha que escolher uma daquelas para falar que era minha, e as outras eram dos meus colegas da universidade. Eu tinha que bater de porta em porta e pagar para eles $30 por quadro vendido. E você vendia pelo preço que você quisesse. Caramba! Loucura, né? E aí eu fiz isso 3 dias. Porque no terceiro, na volta, eu fui no escritório conhecer e aí eu percebi o tamanho do buraco que eu estava envolvido. Eu falei, nossa, isso aqui furado. É crime. Assim, pode ser uma coisa muito séria. Eu sou imigrante. E aí eu nunca mais apareci, troquei de celular, dei um sumiço nos caras. Mas nessa jornada da Austrália de quase 6 meses eu trabalhei de servente de pedreiro, eu trabalhei fazendo mudança, e aí eu consegui um emprego de garçom, que eu tanto queria. Sonhos.
frente para a praia de Bondi Beach, Sydney, do lado da minha casa. O dono era surfista, podia deixar minha prancha no restaurante. E aí eu tinha os shifts quebrados e aí o combinado era que dava até para eu surfar entre um shift e outro. Então eu tinha arrumado o emprego dos sonhos. Fiz a primeira semana de teste, passei e levei o contratinho para casa. Nessa noite o seu Mário Vieira do Banco Real me liga. Ô Rafa, já voltou da Austrália? Voltaram as vagas aqui, tô precisando de alguém que fale inglês para atender IBM e Microsoft. Aí eu falei, uau, e agora? Acabei de conseguir o emprego que eu tanto queria, agora que eu vou começar a ter dinheiro para viajar na Austrália. Tá, Mário, vamos pensar aqui, a gente pode se falar na semana que vem? Pode, na sexta-feira. E aí conversei com meu pai, o meu relacionamento, eu tô com a minha esposa, com a minha parceira, já fazem mais de 20 anos, a gente se conheceu quando eu tinha 17. E a Austrália foi um momento turbulento no nosso relacionamento, porque ela não quis vir, ela conseguiu um estágio na Redding Grifo. Ah, que legal. Então ela começou a trabalhar, ela estava muito bem no emprego dela, ela não quis largar, e eu estava nesse momento vulnerável de compra do Santander, e falei, ou eu vou agora ou eu vou deixar de realizar esse sonho. E ali caiu a ficha de que a Carol era a mulher da minha vida também, eu falei assim, cara, falei com meu pai, não tinha, falei, vou voltar, então resolvi agradecer o pessoal lá do bar, do restaurante, lá do cafezinho que eu tinha conseguido na Austrália, eu voltei. Quando eu cheguei no Santander, foi uma lua de mel muito curta, Secrota, porque foram 3 meses de cobertura ali de relacionamento com essas empresas multinacionais, mas tiveram mudanças e eu caí no varejo para atender car dealers, concessionária de carros mesmo. E eu sentia que ali não era o meu espaço por questões que não... Aí eu acho que envolve um pouco de ética de trabalho mesmo, em termos de querer, enfim, levar negociação off-table e ter algumas dinâmicas que eu não concordava. Eu comecei a me incomodar muito com aquilo e tive a oportunidade de um dos meus gestores do Banco Real migrou para o Deutsche Bank, que era o André Ieno, na época. E o André me convidou para fazer uma entrevista lá. E eu fiz a entrevista tanto com a equipe dele quanto com a equipe do Luiz Farina. Sim. E acabou que deu certo com o Farina. E aí eu fui trabalhar lá com o Farina no GTB. E aí mais uma vez eu dei um passo para trás. Voltei a ser estagiário depois de estar contratado no Santander. Então eu larguei lá uma carreira, o CLT, reduzi meu salário porque eu entendia que o Deutsche tinha um potencial um pouco maior. Comecei no Deutsche, fiquei 2 anos como estágio ainda. Então tive que ralar bastante. E no final, eu não sei se você vai lembrar, talvez você lembre dessa época, onde o GTB e o Global Markets tiveram uma fusão. Eu e aí criou-se o CMTS, Capital Markets and Treasury Solutions. E ali a gente entrou naquela dinâmica nova para mim, muito jovem, né, de revisão de carteira, quem vai ficar com quem. E mais uma vez, olha como é engraçado que as histórias se repetem, né? Mais uma vez, por causa de uma fusão, só que dessa vez interna, os estagiários, eles deixam de ser a prioridade, né? As pessoas precisam resolver quem vai cobrir qual cliente. E é uma discussão intensa, né? E aí naquela discussão chegou um momento que eu tinha 30 chefes e nenhum gestor, nenhum líder, assim, eu respondia, ajudava todo mundo com KYC, com, enfim, quebração de pedra, e não tinha ninguém para me orientar, assim, porque todo mundo ficou meio, tava, né, se ambientalizando nessa nova estrutura. E aí eu lembro que eu comecei a treinar 2 estagiários, porque mudou a lei do estágio, eu tinha um que deixou de ser 8 horas, passou a ser 6. Eu comecei a treinar 2 pessoas e falei, tá estranho, né? Eu acho que vou conversar com o RH, entender o que tá acontecendo para me antecipar. E aí eu soube que não ia ter headcount, não iam conseguir contratar por uma questão de momento do banco e tal. Só que aí surgiu uma oportunidade, assim, de voltar para o GTB, porque eu tinha migrado para essa nova área, e voltar para o GTB, para a área de Cash Management, para cuidar de uma lista de clientes que estava classificada como Dormant Accounts. Então eram 180 nomes. E quem decidiu isso? Burkhardt. Junto com o Ivo Katz, né, que era o head de Cash Management na época. Então o Ivo me trouxe essa oportunidade e falou assim, Rafinha, tem uma lista aqui de 150 clientes, tá a fim de cuidar? Pô, bora. Vamos começar. Então, ainda como estagiário, tinha poucos meses ainda, eu comecei. Fiz uma segmentação, né?
para entender como que organizava a prioridade, e fiz aquela triangulação de um banco internacional. Então, eu falava com a RM Global, tem limite de crédito, tem o seu apoio? Tem. Aí eu seguia por um caminho. Não tem. Aí eu seguia por outro caminho e realmente classificava eles como um relacionamento reativo, só para resolver as questões, mas deixava isso formalizado com a estrutura global, porque tinha uma questão muito política envolvida, né? As subsidiárias talvez não fossem muito relevantes para a branch do Brasil, mas elas eram muito importantes para o relacionamento do banco em algum lugar. E aí eu comecei a ir atrás dessas empresas. Depois da classificação comecei a visitar, e aí eu rodei o Brasilzão aí, conhecendo um monte de empresa, batendo na porta. E foi uma jornada muito legal, assim, né? E muito desafiadora também, porque eu me deparei com umas 3 pessoas que lembravam da carta que o banco tinha enviado. Eu não sei se você também viveu essa época. É coisas que a gente vive no Deutsche Bank. Qual era a carta? De descontinuar o relacionamento. A gente comunicou oficialmente para as empresas, mas a gente não executou o encerramento da conta. Mas a gente comunicou que não ia ter mais linha de crédito, não ia ter mais relacionamento. E teve um desses clientes que eu cheguei para a reunião, ele fez eu ir até lá e ele me recebeu com a carta na mesa. Assim. E aí você tem que, né, usar toda aquela malemolência para conseguir falar assim, pô, não, então, eu não sabia, né, a gente está num outro momento, e aí a pessoa tem todo aquele histórico. Então foi uma história bem interessante, assim, porque eu como estagiário, eu estava conversando com CEOs de operações locais e algumas empresas grandes. Acontece que em 6 meses a oportunidade ela era muito viva, porque eu tinha um grande diferencial competitivo, que era um respaldo para as linhas de créditos de empresas que não tinham balanço para ter uma tomada muito grande com os bancos locais. E aí o negócio começou a se expandir. A ponto de, depois de 6 meses de trabalho, o pessoal dessa nova estrutura de CMTS começou a chamar a atenção deles essas contas. Eu lembro emblematicamente de eu sentando com os diretores dessa área e fazendo um swap de clientes. Assim, eles pegavam os meus 4 melhores clientes, levavam para lá e me davam 4 para eu trabalhar, porque aparentemente eu estava me transformando numa peça que conseguia virar o jogo ali. Eu falei, pô, legal, só que não, né? Porque eu perdia todo o histórico de um trabalho ali, mas beleza, fazia parte. Aonde que veio a colheita? Chegou um momento que essa área, ela passou a ser uma área estratégica do banco, globalmente. E aí se criou uma área que se chamava, na época, Global Network Banking, que era para cobrir essas subsidiárias, independente do tamanho delas no país daquela branch. E precisava de alguém para cobrir as subsidiárias das empresas brasileiras em Nova York. E aí você foi para Nova York? E aí eu fui para Nova York. E quanto tempo você ficou em Nova York? 3 anos. 3 anos? E a tua esposa foi com você? Vocês já tinham casado ou você casou depois? Não, a gente casou para ir para Nova York. A gente tinha 10 anos de relacionamento, aí foi uma história bem legal, assim, porque a gente já estava procurando apartamento para se mudar e a gente pensava que o casamento podia esperar um pouquinho. E em Nova York a gente acelerou tudo, casou numa festa junina, vestido a caráter, na chácara dos meus pais. Então foi uma festa bem diferente, assim. Foi bem legal. A galera adorou. Que acho que tem muito isso, assim, né? Foi tudo muito rápido. Então, assim, eu passei na entrevista em junho, julho, agosto eu estava lá trabalhando. E aí você trabalhou que nem um cachorro? Eu diria que mais aqui antes nessa classificação e revisão de carteira do que lá, certamente. Então lá você já estava mais na sua zona de conforto, já sabia o trabalho que você tinha que fazer, aí foi... E já tinha uma estrutura estabelecida para cobertura de clientes brasileiros lá, que era através do João Galvão. E aí tinha o Rodrigo e o Vinícius, que também eram brasileiros e estavam lá. Então eu entrei como parte de uma equipe. Eu não precisei quebrar a pedra e abrir a trilha e construir do zero. Entendi. Como foi aqui. Entendi. Você pegar uma coisa que está desacreditada e ter que visitar 3, 4 clientes por dia e entender quem que é prioridade e conseguir executar. E assim, num ambiente que era muito desafiador, porque além do tamanho das empresas de eu ter que superar essa questão do relacionamento externo, internamente eu competia com uma operação pequena de back-office, né, de execução. E aí eu precisava sempre conseguir também conquistar esse relacionamento interno para fazer com que os seus clientes fossem atendidos. A minha letter of credit de $100 mil ali entrasse na fila de grandes operações que estavam rolando, eram as mesmas pessoas que faziam. Tá bom. Eu quero falar disso, né, desse seu dia a dia, das
dos clientes, das transações, das soluções que você trabalhava no próximo quadro. Agora, eu quero que você me conte como é que você chegou nessa vibe de bem-estar, de respiração. É simples. Quando o corpo fala, a mente está gritando socorro. Essa é uma teoria de vida que eu aprendi. E eu tive uma alergia de pele em Nova York que foram quase 2 anos tratando e nenhum médico conseguia me dar a resposta. E eu não aceitava, com 27, 28 anos, eu ter que tomar 3 medicamentos de alergia e um medicamento para melhorar o estômago, porque estava começando a machucar, e um medicamento para ajudar a dormir, o outro para ficar acordado e se concentrar melhor. Eu estava entrando num loop de medicamentos que eu não me sentia à vontade. E aí, curiosamente, um dos sintomas que eu tinha de estresse em Nova York, porque a pressão de trabalho em Nova York, o volume de trabalho em Nova York ele era relativamente menor comparado com a jornada que eu tive no Brasil. Só que a carga emocional ela era maior. Por quê? Eu peguei 2014 a 2017. Então a gente teve o auge de Lava Jato, o impeachment da presidente, e se criou no banco um comitê de risco reputacional. E eu tinha que explicar o que era a Operação Lava Jato recorrentemente. E defender as linhas de crédito dos clientes. Então aquilo era uma coisa que ressoava de uma forma muito negativa para mim, né? De eu ter que defender algumas estruturas que às vezes de empresas que eu nem concordava. Então eu não conseguia me sentir com a consciência tranquila, porque eu via de um lado o que estava acontecendo e do outro eu tinha que defender para manter aquela linha de crédito pelo negócio da companhia. E eu acho que a cereja do bolo foram 2 fatores. O primeiro, um grande sinal que eu tive, que eu fui numa consulta de um oftalmologista, porque minha visão estava embaçada. Sabe aquela... Vou até perguntar pro público. Sabe quando seu olho fica tremendinho assim, ó, de estresse? Todo mundo já teve isso, né? O meu passou essa fase, depois de ficar alguns meses tremendinho, e eu comecei a ficar com a visão embaçada. E aí eu fui numa oftalmologista porque eu achava que era o meu grau de astigmatismo e tinha mudado. E ela dilatou minha vista, fez os exames e falou assim: Rafael, não é a sua córnea que deveria estar assim, né, contornando, ela está muito tensa. Então é isso que está esmagando ali o seu olho e prejudicando a sua visão. Você precisa cuidar da sua mente. Você ouviu falar de yoga? Aí eu dei risada dela, né? Uau! E essa médica foi lá ou foi aqui no Brasil? Foi lá. Broadway Street. Hora do almoço, né? Porque o cara, time is money, então já marquei na hora do almoço, peguei um lanche, fui. Ela virou pra mim e falou assim, ó, você precisa cuidar da sua mente. Que na hora que ela falou isso eu dei risada, né? Eu falei assim, querida, sou banker. Eu não nasci pra esse negócio de yoga aí, não. Eu gosto de extreme sports, tava aprendendo a fazer snowboard, tava tudo assim... Ela não entrou na piada, assim, falou assim, eu tô falando sério, é muito sério isso, você pode ter várias questões aí com a sua saúde, então, escreveu 3 lugares de yoga e falou assim, vai lá e tenta. Fazia 2 semanas que minha esposa tinha sugerido da gente tentar yoga e começar a meditar, porque ela tinha visto uma reportagem, não sei onde. Aí eu falei, opa, peraí, tá chegando a mesma coisa aqui de fontes diferentes, vamos tentar. E aí foi amor à primeira vista, assim. Primeira aula de yoga que eu fiz foi aterrorizante. Aliás, foi terror à primeira vista, porque foi horrível. Eu sempre gostei de praticar esporte e movimento. Quando eu me coloquei naquela situação parado, que eu tinha só que olhar para a respiração, aquilo me gerava um desconforto, uma ansiedade, uma situação muito ruim. Minhas pernas começaram a formigar. Na primeira aula, a professora virou para mim e falou assim, tem alguém na sua família que tem questão de circulação sanguínea? 6 meses antes de eu morar nos Estados Unidos, meu pai teve uma embolia pulmonar. Trombo que soltou da batata da perna. Não morreu por um milagre, segundo os médicos, porque ele sempre praticou muito esporte. Uhum. Aí na hora que ela perguntou pra mim, eu falei, uau, tem um negócio sério. Minha avó também teve muito problema de circulação. Eu falei, então, Deus, universo, galáxia, qualquer que seja a sua crença, tá tentando usar o seu corpo para falar com você, só que você não tá ouvindo, você precisa parar para escutar. O que essa mulher tá falando? Que maluquice é essa, né?
E aí eu comecei a praticar 1 vez por semana, comecei a gostar 2 vezes por semana, comecei 3, aí comecei a ler os livros e ter essa percepção de tudo que eu entendi e via de questões que me ajudavam com essas questões comportamentais, de tudo assim, né? Desde o vício até a sua postura no dia a dia. E vício não necessariamente vício de hábitos, vício de comportamento, de você perceber que você repete ciclos e você fica estressado na rua e chega em casa e é ignorante com a sua esposa que não tem nada a ver com a história. E aí eu ia buscando as respostas e cada vez me aprofundando e gostando mais daquilo que eu estava aprendendo. Eu falei assim, tô gostando muito disso aqui, me tocou num lugar que eu nunca tinha vivido. E aí minha mãe teve um AVC. E ficou acamada. Ficou precisando de ajuda e tal, e aí foi a gota d'água, assim. Eu larguei tudo, consegui uma vaga para voltar pro Brasil e fui cuidar da minha mãe. Então, você voltou pelo Deutsche? Voltei pelo Deutsche, aí fiquei 1 ano no Brasil e consegui sair para ficar com a minha mãe, consegui ter 6 meses de parceria com a minha mãe, foi incrível, uma oportunidade incrível, porque, enfim, tive a oportunidade de ter conversas com ela que eu não teria tido se não tivesse me permitido essa pausa. E eu tô tentando voltar para a origem da sua pergunta, foi como você chegou na respiração. Então eu comecei com yoga, aí eu me formei como professor de yoga, comecei a dar aula de yoga enquanto eu cuidava da minha mãe. Você se formou como professor de yoga? Me formei como professor de yoga. Comecei a dar aula de yoga. Então você é professor de yoga? Também. Ok. Também. Professor. Namastê. Em 2019 minha mãezinha fez a passagem dela, descansou, e aí eu fui pra Índia estudar o yoga. E aí eu fui lá ficar no ashram lá, 60 dias, meditando 3 horas por dia, e praticando e estudando uma linha do yoga que se chama Yoga Terapia. E ali foi um contato muito intenso com fisiologia, ciência, porque o ashram, que é o nome da escola, né, de yoga na Índia, ele tinha parceria com 2 hospitais, e aí os hospitais, quando eles não conseguiam atender os pacientes e curar, eles levavam para um tratamento alternativo, em paralelo aqui de yoga. Então você começa a ver coisas assim inacreditáveis, sabe? De jovem de 30 anos que começa a praticar a meditação e aí o tumor do cérebro diminui. A outra que está com esclerose e volta o movimento. Tem umas coisas assim que não dá para explicar, foge do campo, né, mensurável, assim. Só que a linguagem do yoga, ela não conecta com a minha história. Eu não me sinto à vontade, tem muita vivência que eu tive no yoga que pra mim não fazia sentido. Vamos lá. É o quê? Eu fiquei curioso agora, acho que o povo tá... Não, vamos lá. Você já tentou meditar assim, aí você chega no aplicativo, a pessoa vira pra você e fala assim, agora vamos começar a relaxar. No way. Bora. Imagina uma luz derretendo. Não consigo segurar. Tem pessoas que têm facilidade de imaginação. Minha esposa é uma, ela fala que ela consegue enxergar a luz e se cobrir da luz. Cara, pra mim, assim, comece por esse campo muito da imaginação, não funciona. Então o processo meditativo pra mim sempre foi muito dolorido, porque, um parênteses, uma das pessoas para quem eu tive o privilégio de dar aula de yoga foi meu pai. E o meu pai foi mestre de karatê, 3 dan, campeão brasileiro, ele avançou bastante no karatê. Segunda aula de yoga que eu dei pro meu pai, ele virou pra mim e falou assim, Rafa, me permita te dar um feedback aqui, eu dei muita aula na minha vida. Cara, você nunca foi essa pessoa de falar assim, sempre foi um moleque hiperativo, cheio de vida, cheio de energia, traz isso pra sua aula, cara. Pô, paizão, obrigado, cara. Nunca mais dei uma aula, vamos lá, inspira e levanta o braço. Mas aula de yoga, galera sua. Galera sua. Eu gosto de uma aula um pouco mais forte. Porque eu uso o corpo para chegar no estado meditativo. Foi aí que eu me conectei com a respiração. Porque tem uma onda muito forte vindo nos Estados Unidos de breathwork. As Olimpíadas escancarou isso. Simone Biles, LeBron James, vários atletas, elite da elite, Djokovic, um dos caras que mais defende a respiração consciente. E aí eu fui aprender a fisiologia e a ciência que tem por trás da respiração, que conecta muito mais com a minha linguagem e com a minha história.
com a minha narrativa. E ela é assim, você não precisa imaginar. É como a gente fez junto aqui. Começa a fazer. Você viu sua boca salivar? Então, seu sistema nervoso central parasimpático entrou em jogo. Você conseguiu... É o copo cheio, o copo tá cheio de água. Se colocar uma gotinha nele aqui, ele vai esparramar. Então não deixa o copo encher, mantém sempre ele aqui na metade. Você sentiu que ele tá subindo? Respira 2 minutinhos, volta ele. Volta pro estresse. E é all-in. Não tem essa de 50% um, 50% outro. Não, pra mim é 100% tudo. Uhum. E quando você foi pra Índia, a sua esposa foi com você? Foi. E ela fez o curso também? Fez. Então, pelo menos, vocês estão se entendendo bem. Sempre. Minha esposa é uma parceirona, assim, minha melhor amiga. Eu sou... Nossa. A Carolzinha é... Eu brinco que eu tenho que praticar muito yoga para conseguir chegar na leveza e conduta de vida que ela já tem naturalmente, assim. Entendi. Sou muito fã dela. Consigo enxergar isso. Tem umas pessoas que são assim mesmo. Não, ela é... É incrível. Mas aí você volta da Índia... Então você já era professor de yoga, volta da Índia com essa experiência, com essa bagagem, e aí você volta pra onde pra fazer o quê? Eu não volto, né? Eu continuo, aí eu entro num sabaticão, vou de mochila pra Bali, aí fazer o surf. Então aí eu fui surfar. Você foi surfar? Foi. Surfar e praticar yoga e conhecer... Lembra do sonho da pousada? Uhum. Conhecer hotéis e pousadas diferentes, modelos de negócio, vamos ver como é que a gente vai abrir a nossa. Isso 2019. E já começando a entrar no mundo do marketing digital. E aí chegou, ainda na Índia, não tinha nem chegado em Bali, tem uma plataforma, não sei se você conhece, chama Worldpackers. Já ouviu falar? Não conheço. É uma plataforma que você consegue fazer voluntariado pelo mundo, então você não paga, por exemplo, a sua estadia, você fica num lugar e você trabalha e você não paga em troco do trabalho. Ah, entendi. Então, meu objetivo era dar aulas de yoga em algum lugar e aí eliminar a minha despesa de estadia, de moradia nesse mochilão pela Ásia. Só que a gente achou uma oportunidade que era um retiro de nômades digitais, que ia trabalhar marketing digital, 10 dias de retiro. Eu entrei em contato com eles e ofereci se eu poderia dar aula de yoga porque ia ter yoga. Já tinha uma professora, só que precisava de um assistente de cozinha vegano. Eu falei, ótimo, eu quero cozinhar. Mas você sabia cozinhar comida vegana? Não. Não, foi na raça. Não, foi na raça. Eu adoro cozinhar, vamos embora. E aí eu não paguei o meu retiro. A Carol pagou, então a entrada da Carol foi paga. E foi a primeira vez que eu tive contato com marketing digital, fórmula de lançamento. Jeff Walker, você conhece esse cara? Não. Mas você é vegano? Não. Tá. Estive por 1 ano aproximadamente. Mas aí depois na gestação, quando a minha esposa ficou grávida, a gente desencanou. E aí eu fiz esse retiro, foi uma virada de chave, assim, eu falei, não é possível. Quanto tempo você ficou no retiro? Foram 10 dias. Super intenso, assim. E aí eles falaram de várias formas de você ganhar dinheiro trabalhando remoto. Então, desde plataformas como o WeWork, que é uma das plataformas que você aplica para trabalhar remoto para grandes empresas, ou, enfim, influenciadores, dependente do modelo. E eles também ensinaram a desenvolver infoproduto e estratégias de comunicação para marketing digital. E ali eu comecei a trabalhar com isso, aí eu comecei a fazer um monte de curso online, tive as primeiras empresas que eu lancei e comecei... Primeiro com a minha irmã. Minha irmã abriu uma empresa de uma consultoria em toxicologia para a indústria farmacêutica. E deu muito bem a empresa. A minha esposa também começou a trabalhar com ela e elas estão juntas até hoje. E foi o primeiro projeto que eu tive ali, que eu fiz um curso, que a gente lançou um podcast, que a gente fez toda a parte de social media, comunicação. E eu comecei. E aí, chegou um determinado momento que a minha irmã ela não tinha mais interesse em continuar com as questões de marketing digital, porque ela tinha muito pedido para consultoria, então não fazia sentido ela continuar colocando energia aqui. E aí eu saí e fui trabalhar numa SaaS, no mundo de tecnologia, no terceiro setor. Então era um software que faz captação de recursos pessoa física, para doação. Então o pessoal que te para na Paulista com um tablet, eles estão com um software aí. É essa empresa, porque ela é a maior do Brasil. Chama TrackMob. Quem me ajudou a entrar lá foi a Kika. Sim. Kika?
que foi conselheira dessa empresa. E aí ela me deu uma oportunidade lá. E eu fiquei 2 anos trabalhando lá e foi assim uma escola incrível. Porque eu comentei alguns dos serviços que eu tive na vida e eu não encontrei um mais desafiador do que você convencer a pessoa a fazer uma doação recorrente para uma ONG, para manter aquela estrutura em pé. Então as estratégias de comunicação que tinha que montar junto com as empresas ali era uma coisa complexa, bem legal, assim. E aí não deu certo, eu resolvi sair de lá, mas eu vou guardar essa parte para o outro bloco da entrevista. Mas foi 2 anos, né? 2 anos. Você não pode falar que não deu certo, você ficou 2 anos. Não, fiquei 2 anos, mas aí eu saí voluntariamente. Tá bom. Eu não saí... É que essa parte ela tá num contexto do próximo bloco, que é a parte que eu não coloquei no meu LinkedIn. Tá bom, fechado. Entendeu? Tá bom. E aí eu saí... Nós estamos falando de suspense, você viu que é bom, né? Gatilhos mentais na mesa, gatilhos mentais. E aí passou isso, e aí muito curioso como a coisa aconteceu também. Eu comecei a estudar inteligência artificial através da Adapta, não sei se você conhece a Adapta, é um cara que, enfim, uma escola de inteligência. E aí eu tinha toda uma estruturação, uma linha editorial, um cronograma programado ali para lançar a minha marca. E eu apresentei isso pro namorado da minha prima, que estava dormindo em casa em Florianópolis para passar o Réveillon. Aí um dia eu estava lá trabalhando de noite. O que você tá fazendo aí, Rafa? Eu falei, vem cá, que legal. Meu, eu tô trabalhando numa consultoria, a consultoria comprou uma escola, a gente precisa colocar essa escola no eixo, a gente tá começando. Topa o desafio? Conta mais. Começar a fazer assim, do zero, tudo. Bora, gostei, vamos. E aí tô lá na escola desde janeiro desse ano. Baita desafio também. Abrir trilha, assim, eu adoro. Tô vendo. O que eu acho mais legal da sua história é a sua disposição para fazer coisas novas. Então eu vou fazer um paralelo com uma outra história que eu ouvi essa semana e a gente estava discutindo em casa. Estava falando que tal menino fez um application para fazer undergrad em Harvard, então fazer faculdade em Harvard, e ele colocou no currículo que ele salvou uma vida nessa situação. E aí, da maneira que me apresentaram isso, poxa, agora para entrar em Harvard você precisa salvar uma vida. E eu discordo disso. Porque o que eu interpretei, tentando pensar com a cabeça de Harvard, tentando interpretar os poucos dados que eu tenho, eu acho muito pouco provável que um menino de 16, 17, 18 anos, 17, 18 anos, realmente fez uma coisa tão extraordinária que salvou uma vida. E talvez a circunstância ajudou, tinha outras pessoas, não sei o quê. Mas ele se colocou nessa situação. E, estando naquela situação, ele foi lá e agiu. E a decorrência disso, uma vida foi salva. Talvez a vida foi salva 10% por causa dele, 90%, 100%, não importa. Mas o que eu acho que Harvard se encanta é com essa predisposição de você abraçar o mundo, de você se colocar vulnerável, de você explorar alternativas. E o oposto disso é aquela pessoa que fica lá sentada no sofá, que não sai daquele marasmo, que não se desafia, que não... Assim, é quase que não quer viver. Entendeu? Então, o que eu achei mais admirável da sua história é como você foi pulando de galho em galho e fazendo e aceitando o desafio sem preconceito, tentando se diferenciar, tentando trazer a sua melhor versão, seja no Santander, onde você foi efetivado, seja no Deutsche, onde você pegou uma carteira dormente e recomeçou esses relacionamentos, depois como professor de yoga, que não foi aceita a sua proposta e você se transformou num cozinheiro vegano. Então, cara, é maravilhosa essa história. E é isso que eu acho que falta nas pessoas hoje em dia, pelo menos nos jovens, muitos com os quais eu me relaciono, eu converso, eu discuto. Então, eu dei um feedback para uma pessoa, um feedback muito contundente. Você precisa melhorar a sua comunicação. Aí essa pessoa foi lá e comprou um curso de comunicação. E você está ouvindo isso de uma pessoa que vende curso, né?
Gente, não adianta você comprar o curso, não adianta você se matricular na academia, não adianta você comprar um livro de yoga. Você tem que viver aquilo que você está buscando. E tudo bem, às vezes passa por fazer um curso, mas a parte mais importante de um programa, né, de um curso de comunicação, é você se comunicar. Então não adianta você fazer o curso, fazer todas as lições, se você continuar acanhado lá no seu canto. Entendeu? Para você ser um bom comunicador, você precisa ir se comunicar. Você precisa escrever no LinkedIn. Você precisa se expor numa aula, numa live, numa discussão, mas talvez até com o seu cliente, se você tiver oportunidade. Então, eu tenho essa dor. As pessoas querem o caminho mais fácil. Entendeu? Ninguém quer se envolver numa atividade beneficente. Elas querem escrever um cheque. O tamanho do cheque vai depender do tamanho da propriedade das pessoas. O cara é muito rico, vai escrever um cheque de R$1.000. O cara é muito pobre, vai escrever um cheque de R$10. Mas quem é que vai lá colocar a mão na massa e se envolver e ajudar pessoas, né? É sobre pessoas. E é isso que eu gostei da sua história. Você foi lá e fez. Espero ter captado a sua essência. Sinto que sim. E acho que isso que você falou agora no final é o que mais reverbera para mim esse prato, porque é sobre as pessoas. Eu posso colocar todas as credenciais e tudo que eu conquistei, cheguei lá em Nova York, mas isso só aconteceu porque eu sempre fui essa pessoa de ir lá me comunicar, de enfrentar o conflito. A pessoa mandou um e-mail atravessado, escalou pro meu chefe, eu ia na hora na mesa dela, vamos conversar? Por que aconteceu? Deixa eu entender o seu lado. Eu não fiz para te atrapalhar. Uhum. E aí, curiosamente, do ponto de vista da perspectiva profissional, eu nunca precisei atualizar meu currículo. As coisas sempre aconteceram para mim. Até ir para Nova York, é uma coisa que eu nunca imaginei, nunca passou na minha cabeça. Só que eu sempre tive esses dois fatores, assim, né? A humildade de entender e observar o cenário como um todo e a curiosidade. Eu sempre fui um cara curioso, assim, acho que a gente não pode perder isso. A gente está aqui para aprender, a gente está aqui para trocar. E a gente está aqui para viver, né, cara? Tipo, como que nós nos conhecemos? A primeira vez que a gente, de fato, entrou numa sala foi para fazer uma tabela de um campeonato interno de futebol no Deutsche Bank. E aí depois tinha um campeonato Inter-IB, que vocês me convidaram lá, a gente ia jogar bola junto. Então, assim, a gente está aqui hoje porque eu, Rafael, vendo, né, você do outro lado, eu sempre percebi que você tinha pelos detalhes, a gente percebe os detalhes das pessoas, o bom dia, o sorriso, a presença, o olhar no olho, na escuta ativa. Legal. Sejam curiosos. Se você sabe valuation ou acha que sabe valuation, venha para o Valuation Plus. No Valuation Plus, além de todo o conteúdo já sacramentado sobre como fazer valuation, então você tem desde os conceitos, desde o papel do analista, desde a construção de um modelo do começo até o fim, em aulas gravadas que você vai assistir à sua disposição. A gente faz os speed tests, onde o seu conhecimento é testado, revisado e depois consolidado. Porque ao responder uma pergunta, ou você sabe ou você não sabe. Se você não sabe, você vai descobrir por que você errou. Se foi uma coisa boba, se foi um engano, não tem problema, a vida que segue. Mas se você se confundiu, se aquele conceito não está pacificado, você não lembrava da resposta, você tem uma ótima informação. Reveja aquele assunto. Isso você só vai encontrar no Valuation Plus da Bankers Academy. Rafael, o segundo quadro é sempre sobre carreira. E tem um aspecto que eu escrevi inclusive no meu livro, e ele não é consenso, tá? E eu aceito que não seja, porque eu não sou dono da verdade. Mas eu falo o seguinte, eu acho que a nossa essência como pessoas, a gente nasce assim, mais comercial, mais técnico. Uhum. E quem está entrando no mercado de trabalho agora
vai ter isso um pouco mais intenso. O seu lado técnico vai aflorar mais ou o seu lado comercial vai aflorar mais. E se você quer se tornar o head de uma área em um banco, você não pode ser só técnico, você não pode ser só comercial. Então o técnico tem que desenvolver a habilidade comercial e o comercial tem que desenvolver a habilidade técnica. Então, são duas propostas, duas premissas importantes. A primeira é que a gente tem uma natureza nossa, que prevalece. E a segunda premissa é que a gente pode sim aprender o que a gente não é e chegar nesse equilíbrio, nesse balanço ao longo do tempo. Não é assim, não vai ser em 2, 3 anos, eu estou falando de uma jornada mesmo, estou falando de 10 anos, que é quando é o prazo que o banker vai ser o head, ou vai ser um managing director, né? Então é uma jornada longa. Você é essencialmente comercial. Certo? A pergunta é, como é que esse lado comercial se desenvolveu na sua vida, nas diferentes atividades que você fez? E depois, eu queria que você me explicasse o que é o Global Transaction Banking, o que você faz dentro dessa área, porque eu faço Investment Banking, eu falo sobre Investment Banking, eu adoro Investment Banking, mas eu sei que Investment Banking não é o biscoito mais gostoso do pacote. Tem muita coisa interessante lá fora e eu queria que a audiência, os nossos convidados, o nosso público conhecesse um pouquinho mais do que você viveu, do que você fez e até para eles analisarem se isso faz sentido para eles. Eu quero que a molecada que está nos ouvindo, os universitários que estão nos ouvindo, terminem de ouvir você e falam, adorei, odiei, mas não fique no meio do caminho. Não fica no meio do caminho. Tem que sair de cima do muro. Exatamente. Primeira pergunta em relação a como que a comunicação, né, esse lado comercial se desenvolveu. Eu aprendi uma coisa muito nova que eu não vou te lembrar aonde, talvez por gostar de competir, jogar futebol, não sei, não me lembro quando que isso pintou, se foi uma coisa muito, talvez intuitiva. Mas eu sempre tive o medo como um direcionador. Medo? Medo. Se eu tô com medo de falar em público, eu preciso arrumar público para eu falar. Então, na verdade, o medo, ele era um incentivador. Ele não te recuava. Não. Obviamente, a gente analisa os riscos, né? Eu tô falando fazer besteira. Mas assim, tem uma situação aqui que tá dando um conflito, né? Dentro de uma determinada transação ali no banco e eu percebo que tá começando a sair faísca aqui com o jurídico. Eu ia lá no jurídico para conversar com a pessoa e eu acho que isso, com certeza, assim, a comunicação, a aptidão, uma coisa que sempre teve sempre foi muito natural para mim e eu sempre fiz questão de ter uma comunicação transparente e proativa. Então, meu primeiro gestor, isso no Banco Real ainda, Davi Bercegato, eu lembro que ele escreveu numa folha sulfite, assim, ele escreveu assim, follow-up machine. Assim, você precisa ser uma máquina de fazer follow-up. A bola nunca para no seu campo. Então essa é uma técnica simples e eficaz, que eu acho que a coisa mais chata que tem é o cliente te perguntar algo que você deveria ter dado feedback para ele. Se o cliente te perguntou, você está atrasado. Você está atrasado. Então, assim, mesmo que a notícia seja negativa, você se antecipa e fala. Assim, sinto muito, a gente está dando o nosso melhor, preciso de mais uma semana. E você vai trazendo essa linguagem, né? Essa proatividade que ela é bem vista em qualquer área da vida. E eu acho que o comercial também me ajudou muito, que no final do dia somos todos seres humanos. E quando você consegue ter essa percepção e traz isso para o relacionamento profissional, você consegue abrir portas que elas fogem do campo racional de decisão. Mas muitas vezes eu tinha um preço mais caro por ser um Deutsche Bank. Mas eu conseguia levar um pedacinho de uma transação ali porque eu conseguia construir um relacionamento com as pessoas. E como que se constrói esse relacionamento? Nessa sinergia entre o pessoal e o profissional. Tinha uma planilha lá com data de aniversário do cliente, nome dos filhos, nome do cachorro, o que o filho faz. Fulano, tudo bem? Tudo? É seu filho lá que entrou na faculdade de engenharia, tá bem? Tá mandando notícia? E o pai tá com saudade? E eu acho que isso foi ajudando a fazer negócio.
correndo atrás do lado técnico e sempre com essa curiosidade e humildade para perceber quando eu travava, eu levantava a mão e pedia ajuda. Não consegui fazer essa análise, cheguei até aqui e eu tive esse questionamento lá de fora. Você consegue me ajudar? O que ele está falando é isso aqui. Aprendizado. Vamos em frente. E você tem alguma dica para dar para quem ainda se sente muito travado, que quer ou precisa desenvolver o lado comercial? Eu acho que a primeira dica você já deu, porque use o medo como combustível. Então, se você não é bom em qualquer tarefa, nesse caso, você não é bom em ser comercial, use isso para te incentivar, para ir atrás como combustível e busque situações que você está exposto a essa situação e não o contrário. Mais alguma dica? Respira e vai. Respira fundo e vai. Não tem situação na vida que coragem não é ausência de medo, né? Já ouviu essa frase do Mandela? Agir apesar do medo. Então assim, respira fundo, faz parte, tá sentindo com medo, a mão tá suando, tá com frio na barriga, pô, legal, você tá vivendo um momento maneiro na sua vida, é um capítulo da sua história. Respira fundo, incorpora, embrace it, tits up, abre o peito e vai. Não tem muito o que... É enfrentar mesmo, né? Se colocar nessas situações de desconforto. E aí, por um lado mais pragmático, como que você vai conseguir fazer isso? Talvez saindo um pouco do ambiente corporativo, faz uma caridade, faz um trabalho voluntário, vai lá compartilhar. Tem várias formas de você... Como eu trabalho no terceiro setor, eu sei que tem várias formas de você, por exemplo, palestrar e ajudar pessoas. Tem diversos projetos aí que uma pessoa que sabe fazer uma planilha de Excel pode ir lá ajudar uma pessoa que não sabe. Um grupo de pessoas jovens, então você vai se colocar ali, vai começar... Então acho que é isso, é buscar as oportunidades que vão te colocar nessa posição e nunca permitir que o medo te bloqueie. Eu acho que o medo, ele é esse... Opa, é por aqui que eu tenho que ir. Eu vou me preparar para não dar um blackout lá na frente também, mas vou por aqui, vou tentar esse desafio. Boa, gostei. Não deixar, né? Não deixar congelar, né? Não se deixar imobilizar. Exato. Tá bom. E o GTB, ele é o banco, sim, do dia a dia das empresas, né? O GTB chamava GTB no Deutsche Bank, Global Transaction Bank. Nos outros bancos, ele também tem esse mesmo nome, tem outro nome? O Transaction Banking é a âncora do nome, né? Transaction Banking. Banco transacional ali. E o que o banco transacional cuida? Ele tem alguns pilares, né? Então ele tem a parte de cash management, que é a conta corrente, transação, então desde folha de pagamento nos grandes bancos que têm esse serviço, até TED, Pix, aí conecta com FX e tesouraria, investimento, então tudo que envolve fluxo de caixa ali. Aí você tem a parte de trade finance, que é os financiamentos de importação, exportação, cartas de crédito, tem a parte de supply chain, que pode ser que fique dentro dessa estrutura também. E aí você faz uma ponte com as outras áreas, porque o GTB acaba sendo uma área que você tem muito contato no dia a dia com o cliente, porque está nessas transações mais recorrentes. Eu esqueci de alguma? Acho que não. Acho que é isso, FSI, Supply Chain, Trade Finance, Cash Management. E aí o que eu tinha a função de um Relationship Manager dentro do transacional. E aí você tem uma pessoa de relacionamento, que é um generalista, e olha para o relacionamento com o cliente. O que isso significa na prática? Toda a parte de due diligence, de aprovação de crédito, de cadastro, KYC. Então, todas essas burocracias ficam aqui com você, e você também tem o desafio de encontrar e prospectar novos negócios. Uma vez identificado, você traz para os especialistas de cada um desses pilares. Você tem um par dentro de cada uma dessas estruturas que vai junto com você responder um RFP de cash management ou negociar uma melhor tarifa ali de câmbio para você fazer um ACC, um FINIMP. Então, basicamente, você está fazendo a ponte do cliente com o especialista de produto do banco, sendo que os seus produtos são todos de Transaction Banking, que você estava falando, que é Cash Management, Trade Finance e Supply Chain. Dentro de Investment Banking não é muito diferente, porque você tem o banker de relacionamento, que a gente chama de officer,
ele tem que desenvolver o relacionamento com as empresas, e aí começa tem uma pequena diferença, porque não é mais qualquer empresa, tem que ser empresa que tem a demanda por serviços de investment banking, que é essencialmente oferta pública de capital e M&A. E não pode ser M&A de qualquer tamanho. E aí, se é equity, você vai lidar com ECM, se é um M&A, você vai lidar com os M&A bankers. A mesma coisa. Sim. São duas estruturas. É matricial, né? E o officer que fica responsável por aprovar linha de crédito, é meio que em paralelo, né? Porque quando o Deutsche não tinha muita linha de crédito no Brasil, né? Ainda mais associado com as transações que a gente fazia. Mas o dia que eu levei linhas de crédito para serem aprovadas, era eu, o chefe do relacionamento, que defendia todo o crédito. E aí tinha a pessoa de crédito, que é o produto, que fazia comigo e nós levávamos juntos para o comitê de crédito. Perfeito. Eu fiz isso no começo da minha carreira em syndication. Então, lá atrás, estou falando de 2000, 2001. Eu trabalhei em alguns empréstimos sindicalizados, especialmente em telecom, que depois a gente sindicalizava com outros bancos. E o Deutsche tinha uma mesa de sindicalização que era até importante. Depois, mais para frente, eu fiz alguns projetos de Project Finance, mas aí é um pouquinho diferente, porque eu não precisava aprovar dentro do crédito do banco, eu tinha que aprovar no BNDES, mas eu que fazia a defesa. E depois, já como diretor do Deutsche Bank, eu defendendo o crédito da CPFL para a gente fazer uma linha de crédito, que era a condição que a CPFL colocou para o Deutsche Bank participar do IPO. E aí eu que fiz todo o memo, toda a análise e fui defendendo o crédito. Qual o período de uma transação dessa? Quanto tempo você ficava para fazer cada um desses deals? O memo de crédito ou uma transação? Os dois. Tô curioso para saber o tempo de maturação, assim. Se demora 1 ano, se demora 6 meses, se demora 2 anos. CPFL é um caso diferente porque eu fiz a concepção da ideia, então a CPFL Renováveis nasceu da minha prancheta de trabalho. Aí isso demorou mais de 6 meses para convencer eles que a ideia tinha mérito, depois 1 ano para executar a transação, que depois passou pela fusão dos ativos renováveis da CPFL com a ERSA, que foi a gênesis da CPFL Renováveis. Aí a gente ajudou eles a comprar mais um ativo grande, um ativo pequeno e engordamos o boi. Aí depois de engordado o boi, ela precisa se organizar, porque ela foi o fruto de uma junção de CPFL, ERSA, CIF, outros pequenos ativos. Então tinha muita coisa lá para arrumar. Aí quando eles arrumaram isso, que foi quase 1 ano depois, aí eles decidiram, vamos fazer o IPO da CPFL Renováveis. Quando eles vão ao mercado para fazer o IPO da CPFL Renováveis, o novo CFO da CPFL fala, só vai trabalhar no IPO da CPFL Renováveis quem emprestar dinheiro para a CPFL. E o Deutsche Bank não tinha. Aí eu fui preparar o Credit Memo para aprovar a linha de crédito para a CPFL dentro do Deutsche Bank. Era uma linha de $50 milhões, nada demais. Aí essa discussão é 1 semana. 1 semana eu fiz tudo, fui para a comitê. Era essa a sua pergunta? Então, assim, o desenvolvimento do relacionamento todo o relacionamento, você identificar oportunidades, sugerir uma estrutura, lapidar isso. Então, Porque não dá para você ir para o memo de crédito uma hipótese, você tem que ir para uma coisa já... no meu caso foi. E no começo, lá em 2000, aí eu era o analista mais júnior. Então eu fiz o documento, mas eu fiz o que mandaram eu fazer. Aqui, como director, eu mandei fazer e fizeram o que eu mandei fazer. Né? Então são 2 posições diferentes. Então lá atrás era um setor telecom, que eu e meu chefe, a gente estava envolvido em várias transações, também foi no contexto das transações que a gente estava buscando, que a gente estava perseguindo e desenvolvendo um relacionamento novo com aquele cliente. A gente estava muito próximo, a gente trabalhou para Portugal Telecom e naquele momento a gente eram 2 clientes importantes, era a TIM e a BCP, que a BCP era a empresa espelho de São Paulo. Né? Então, em São Paulo, você tinha 2 empresas, a Telesp Celular
e a BCP, que era a concorrente. E depois, se eu não me engano, a TIM comprou a BCP. Isso a gente está falando de 2000. 2001. Faz tempo. Isso já era Deutsche Bank? Já. Quanto tempo você ficou no Deutsche Bank? On and off, como eu gosto de dizer, 10 anos. 10 anos de Deutsche Bank? É, porque eu tive uma primeira etapa no Deutsche, eu saí pro BNP Paribas, voltei 2 anos depois e fiquei o resto. E Nova York foi antes ou depois da pausa? Foi os dois. Eu entrei no Deutsche em 2000. Em 2001 eu fui pro Deutsche Bank, em Nova York. Em 2002 eu voltei pro Brasil. Aí eu saí pro BNP. Aí eu voltei no Deutsche em Nova York, em 2005. Em 2009 eu voltei pro Brasil. Fiquei até 2013. Uau. Então, minha história de Deutsche é 2000 a 2013, com 2 anos de BNP no meio. Boa. Mais de 10 anos. E aí o pessoal fala, pô, você trabalhou 10 anos no banco? Não, eu trabalhei em 4 bancos diferentes. Que é igual você falou, você teve a fusão da sua área com a outra. Na minha área também aconteceu a mesma coisa. Eu entrei no Deutsche Bank e eram 76 bankers. O Deutsche Bank tinha operação... Deutsche Bank América Latina tinha operação no Brasil, tinha na Argentina, tinha no Chile, tinha no México, mas tinha também Peru, tinha Venezuela, tinha outras, tinha no Panamá, tinha um monte de unidade. E aí no final dessa primeira etapa a gente fechou tudo, mandou todo mundo embora, o que eram 75 bankers virou 5. Essa proporção 75 para 5, mais ou menos. Uau. Aí você vem a segunda etapa do Deutsche, entendeu? Então foi uma experiência incrível, mas mais do que isso, uma excelente escola. Uhum. Eu trabalhei com pessoas incríveis, com quem eu mantenho relacionamento até hoje, 25 anos depois de ter vivido isso. Falo com elas. Eu motivo muito isso, eu provoco muito isso, né? Todos os almoços eu chamo os dinossauros do Deutsche Bank, porque eles estão em extinção, né? Fui eu que organizei. Se eu não organizo, não acontece. Não acontece. Tem o perfil de catalisar as pessoas. Eu gosto disso. E eu também sou muito aberto, eu sou muito receptivo. De repente, eu nem lembro como é que eu me reconectei com você, mas a gente começou a conversar e aí, não, vem cá, vamos falar, vamos tomar um café. E pronto, estamos aqui. Aí a minha missão é trazer todos os dinossauros aqui para esse programa. Já consegui vários importantes. Consegui Mauro Meinberg, já gravou, ainda não foi para o ar. Marcelo Weinstein, Caio Costa foi o primeiro. Esse eu ouvi. Não sabia que ele era apaixonado por cavalo. Pois é. Depois trouxe Bernardo Parnes. Comecei. Vou trazer o Daniel Martins, ele já aceitou meu convite, vai entrar na agenda. Quero trazer o Eduardo Miras, mas o Eduardo Miras é importante demais. Né, Eduardo Miras? Mas ele vem aqui também. Quero trazer o Farina. O Farina é figuraço. Você tem contato com o Farina? Tenho. O Fabian, também falo até hoje. Não sei se você lembra dele. O Fabian, que tinha um irmão alemão também? Uau, que legal. Mas vamos voltar aqui. Então, qual que é o maior fator característica, qualidade, para você ter sucesso numa posição comercial em um grande banco da Faria Lima? Determinação. Determinação? Sem dúvida. Não desistir, assim, ir até o final. Acho que eu nunca fui o aluno mais inteligente. Eu não estudei nas faculdades que, inclusive, depois que eu entrei no Deutsche, não contratavam mais estagiários da PUC, depois de um determinado período. Dependendo da área, não contrata até hoje. E eu consegui conquistar o meu espaço, tanto no mercado financeiro quanto em qualquer lugar que eu fui, através do esforço, do exemplo, da não vaidade, assim, de fazer o que precisa ser feito, de pegar aquelas pedras que ninguém quer pegar. Você percebe que tem um problema ali que tá todo mundo falando, ninguém tem nem para resolver. É ali que tá a sua oportunidade. Eu acho que especialmente pro pessoal que é mais jovem, tá começando agora,
essa determinação tira um pouco o foco de carreira bancária. Assim, para mim, a grande diferença entre a gente se conhecer no futebol, fazer uma metáfora com o futebol, um Cristiano Ronaldo e um Neymar da vida. O Neymar, para mim, tem muito mais talento do que o Cristiano Ronaldo. Concordo. Mas ele não conseguiu conquistar talvez nem um quarto do que o Cristiano Ronaldo conseguiu, porque o Cristiano Ronaldo é determinado. E é isso que me encanta nas pessoas. Eu acho que eu ouvi o podcast do próprio Caio, você pergunta para ele o que ele precisa, e a primeira coisa que ele fala é a pessoa ter sede, demonstrar que ela tem vontade de aprender. Eu acho que é essa vontade, essa curiosidade e entrega mesmo, assim. Não dá pra... É all-in. E como é que você, digamos assim, você está recrutando, você está contratando, como é que você vê isso no candidato? Securato, um grande divisor de águas para mim é a prática de esporte. Eu acho que a pessoa que pratica esporte ou praticou esporte competitivo, ela tem um perfil já dos meus valores, aquilo que eu acredito diferente, porque ela teve que passar por situações ali de desconforto, teve que enfrentar adversário, aprender a perder, fazer a parte do treino chata que ninguém quer fazer, sabe? Se todo mundo quer treino de futebol, todo mundo quer chegar lá e jogar bola e fazer gol, mas ninguém quer ficar fazendo fundamento repetido ali, 100 passes com o pé, 100 passes com o outro, e precisa ser feito. Então, alguém que pratica algum esporte sério, né, que tem esses elementos, pratica os fundamentos, o rigor do treino. Ou que praticou, porque são ciclos, né? Sim. Durante muito tempo eu não consegui praticar esporte na intensidade que eu gostaria. Uhum. E tá tudo bem, mas eu acho que é um dos indicadores que eu olho. O segundo, eu acabo olhando para essas questões mais de interesses pessoais, assim, o que a pessoa gosta de fazer. E eu acredito que o resultado, o que ela demonstra que ela conseguiu conquistar. E eu não estou falando de resultado necessariamente de, como você trouxe o exemplo de uma pessoa que entende que salvou uma vida. Assim, qual é o resultado que ela conquistou eventualmente num projeto que ela fez parte de algo que era maior. E se ela conseguir me explicar que ela foi uma porquinha de um parafuso pequenininho, mas que ela entendia qual era a função dela naquilo, e qual o resultado que ela esperava, eu acho que isso é importante, porque muitas vezes na minha carreira no banco, a posição que eu me colocava era essa, assim, assim, pô, eu tô de saco cheio de fazer isso aqui, mas eu entendo que é importante eu fazer isso aqui porque faz parte de um contexto muito maior. Então, quando eu estou entrevistando, e eu estava contratando pessoas 2 semanas atrás, assim, né, que a gente teve uma baixa lá na empresa, é justamente isso, assim, a pessoa me falar os interesses dela, o que ela faz, e esse entusiasmo que ela fala com a vida, assim. Eu pego muito isso, na postura da pessoa, na forma como ela está falando. Para mim, isso que é o... E tem a parte da comunicação que é o body language, né? Não tem muito como explicar, assim, é você observar e sentir mesmo. Isso é engraçado porque eu não acho que a maior parte das pessoas que estão entrando no mercado de trabalho percebem isso. E eu diria até que quem acabou de entrar ainda não se deu conta disso. E eu falo isso também no meu livro, né? Que a entrevista que um júnior faz é completamente diferente da entrevista que o sênior faz. E na maioria das vezes o sênior precisa o quê? De 10, 15 minutos batendo um papo com você, ele já entendeu. Essa pessoa cabe no meu time, não cabe no meu time, vai dar certo, não vai dar certo, ela está aqui pelas razões certas, ela não está aqui pelas razões certas. Né? Eu acho que é toda essa bagagem, essa leitura, saber ler o body language. E o jovem, ele não entende isso. Ele cria uma coisa na cabeça dele que ele fala, não, é óbvio que eu vou me contratar por causa disso. E não é. E aí quando eu mostro para eles que o que ele está falando, e eu faço isso em aula, tá? Eu mostro que, olha, o que você acabou de falar para mim são as razões para eu te contratar. Ele falou. Num processo seletivo, eu ouço a mesma coisa de 40 candidatos numa sala de 50. Vocês todos estão falando as mesmas bobagens.
ou falando obviedades, ou falando coisas que é óbvio que eu quero, mas se você não tiver, eu não estaria nem conversando com você. Eu já ouvi, me contrata porque eu sou ético. Calma aí. Se você não fosse ético, eu não estava nem conversando com você. Né? E aí aquelas pessoas que às vezes por sorte ou por treinamento conseguem se posicionar de uma forma diferente, uma forma que conecte a essência dela com a essência da vaga, elas se destacam porque elas estão usando um discurso que não é enlatado, é um discurso que é diferente, é um discurso que a gente percebe. E aí você fala, não, eu quero conhecer aquela pessoa melhor. Entendeu? Me veio uma reflexão aqui que assim, você conseguir fisgar, assim, entender da pessoa a capacidade dela de resolver problema. E aí ela não precisa me contar, ela pode contar um caso da faculdade ou ela pode contar um caso pessoal. Exato. Não importa. Como ela vai construir essa narrativa, importa. Uhum. Como ela vai conectar os dots ali, montar o quebra-cabeça e me apresentar o resultado, não importa. Mas assim, as ferramentas não necessariamente é o mais importante. É a construção do todo. Agora você me fez uma outra conexão. Quer um outro exemplo? Quando você está entrevistando uma pessoa, e para mim vale tanto numa entrevista quanto numa mentoria, tem muita diferença quando o jovem ele está com um discurso eu, ou um discurso você. Entendeu? Então eu vou traduzir, vou explicar melhor. Aquele eu quero trabalhar com você porque eu quero aprender. Eu quero trabalhar com você porque eu quero me desenvolver. Eu quero trabalhar com você porque eu quero trabalhar com investment banking. Eu quero trabalhar com você porque é meu sonho fazer isso. Eu quero trabalhar com você porque eu quero ganhar dinheiro. Esse é um discurso. E esse é o discurso mais comum, tá? A pessoa é self-centered, ela tá no centro de tudo. Uhum. Tem uns outros que eles trazem um pouco mais de empatia. Eu quero fazer parte do seu time. Eu quero te ajudar a atender os seus clientes. Perfeito. Eu quero me envolver nas transações que você está envolvido. Eu quero te ajudar a trazer uma solução para os seus clientes. Entendeu? Completamente diferente. Não, e é sobre isso, né? Então eu queria dar aula de yoga, mas eu tenho uma oportunidade para ser o chefe da cozinha vegana. É o que você precisa, é o que eu vou fazer. É isso. Só queria estar ali. Era a porta de entrada. Então, assim, eu queria estar ali, ouvir, entender, aprender. E tive que fazer minhas horas extras, porque eu precisava estar na cozinha em algumas aulas, e aí depois eu tinha que catch up, e o pessoal super querido, sempre disponível e ajudando. Que legal. Mas foi a dinâmica. E aprendi um monte de cozinha de comida boa também. Muito bom. Maionese, castanha de caju, essas coisas. Esse vai ficar para um outro episódio. Você está gostando do que você está ouvindo? Então você precisa conhecer um pouquinho dos nossos outros canais nas mídias sociais. No Instagram, tem 2 que são importantes. O investmentbanking.br, focado em investment banking, e o da Bankers Academy Brasil, focado em estudos para o mercado financeiro. Tem um outro que é muito legal, que é o mentoria.bankersacademy. Nesse, você pode conversar através de mensagens diretas com um mentor que estudou o meu livro inteirinho e sabe tudo o que eu falaria para as perguntas que vocês normalmente fazem. Afinal, é assim que esse livro nasceu. Dá uma olhada e me manda uma mensagem. Me conta o que você achou. Rafael, chegou naquele momento que a gente fala sobre transações. Então, você não é um investment banker, mas você trabalhou em transaction banking. Então, me conta um pouquinho como é uma transação em transaction banking. O como funciona é muito parecido para todas as oportunidades que você tem. Na figura de gerente de relacionamento, você fazer um due diligence completo ali, KYC, aquela parte chata de documentação, alinhamento com a matriz. Eu trabalhei no mundo de multinacionais, né? Então eu tinha muito contato com o gerente global daquela subsidiária com que eu estava lidando ali. Quando você fala o gerente global, é o gerente dentro do Deutsche Bank? Dentro do Deutsche Bank, dentro do banco transacional. Tá. Então eu tinha um par, que era uma figura minha responsável, por exemplo, eu tinha um banker aqui responsável pela Petrobras no Brasil,
Luciana Novaes, e eu era um banker nos Estados Unidos responsável pelas oportunidades e operações da Petrobras USA. Então tinha essa triangulação, né, esse contato sempre com a pessoa do Brasil. Então o básico é manter a casa em ordem. Você sempre deixar toda essa parte de documentação, porque é recorrente, né? A linha de crédito aprovada, tudo bonitinho, e estar atento às oportunidades. E aí, como eu contei na minha história, eu saí entrevistando várias empresas diferentes, e algumas delas, elas acabaram marcando a minha trajetória, não necessariamente pelo deal em si, mas pelo relacionamento e pela experiência que eu vivi. Então, teve uma empresa alemã que eu vou trazer como um caso aqui, chama Ravensburger, que é uma empresa que fica no interior de São Paulo, Campinas, e ela é uma subsidiária de um grande grupo alemão, e tinha como principal cliente a Vale, porque ela fazia grandes máquinas, ela tinha grandes máquinas de peneiração, de mineração, né? E aí todo esse processo é muito legal, né? De você ir lá na fábrica, colocar o chapeuzinho, né? O capacetinho, as roupas de proteção, né? De proteção e visitar. Então aquilo é muito vivo, né? Um organismo muito vivo. E a gente conseguiu ter uma linha de crédito recorrente com eles que chegou num momento muito emblemático, assim, porque mais do que importar uma máquina, foram duas operações, foi um financiamento de importação para uma máquina e um capital de giro. E mais do que ajudar na operação e você ver aquilo acontecendo, porque você percebe que a gente se conectou num momento onde a empresa estava passando por uma dificuldade. E aí você ter uma conversa genuína com o gerente, o diretor financeiro, e fala assim, puta, a gente vai conseguir segurar algumas pessoas aqui mais alguns meses porque a gente está tendo esse fôlego, então vai dar tudo certo. Então isso é um marco muito importante, assim, porque, como eu comentei no começo aqui da nossa conversa, o trabalho, o serviço, para mim, ele sempre foi o meio de me conectar com pessoas, de comprar as coisas que eu gosto, né, ter os meus prazeres da vida, ir surfar, esquiar, enfim, fazer as coisas que eu gosto. E são essas histórias que, para mim, no final ficam. Então, o seu Adalberto, que era o nome do diretor financeiro, depois ele aposentou e eu tive um pouco de contato com o Clayton, foram pessoas muito queridas, assim, que a gente conseguiu reverter aquela imagem do banco que não queria fazer um relacionamento e aprovar uma linha de crédito ali que nem era uma linha tão grande. A gente está falando de, faz bastante tempo, eu vou chutar, tá? 50 milhões de reais. E a gente distribuir aquela linha e sentar junto, entender o que era melhor, era mais rentável, mais eficaz, eficiente, jogar no capital de giro com uma taxa Selic ou fazer um FINIMP, uma operação atrelada em dólar, mas aí tinha o FX, então você tinha que fazer todos esses cenários para entender o que era melhor diante daquele momento desafiador que eles estavam vivendo. E foi legal ver o resultado daquilo, porque depois de alguns meses eles conseguiram ter 2 novos contratos, como eles trabalhavam com empresas grandes, e aí a coisa deu uma melhorada, assim. Então acho que esse foi o deal mais marcante para mim, porque teve todas essas etapas, assim, desde da burocracia interna, de você pegar um cliente que estava quietinho lá e começar a desenvolver todo esse trabalho, a construção de um relacionamento, né, e a percepção dessa conexão humana, né, do seu Adalberto. Tem um filho que também chamava Rafael, que tinha mais ou menos a minha idade, então você percebia que ele tinha um pouco disso, aquele jovem que estava ali precisando fazer a coisa acontecer, então, pô, vou dar uma força para esse moleque aí. Então você percebe que está tudo junto. E aí acho que essa, assim, é a relação que eu levo com mais carinho, assim, da jornada que eu tive no banco. Não, que legal. E numa operação de, sei lá, 100 milhões de reais, quanto que o banco ganha? Que pergunta difícil. Depende muito. Depende muito. Uma operação que menos ganha? 100 mil. Vamos falar de uns 100 mil, né? E uma transação que mais ganha dentro de Transaction Banking? Eu acho que são as operações de financiamento de exportação e importação. Mais exportação do que importação. Você tem um pouco mais de margem, né? Não tem tanto imposto. Mas eu vejo como uma pergunta bem relativa. E também vai depender da época a época da economia, Exato. A taxa de juros. E assim, qual que era a figura do Deutsche Bank aqui no Brasil, né? Dentro desse mundo? Eu conseguia chegar nessas subsidiárias e, como eu comentei, eu tinha um respaldo, eu tinha uma carta da matriz para eu aprovar uma linha de crédito que eventualmente um banco nacional não conseguiria aprovar mais. Ele já tinha chegado porque o balanço da empresa no Brasil era muito pequeno.
Entendi. Então, basicamente, você estava dando crédito com base no fôlego do grupo, não da unidade brasileira. E aí isso me colocava numa posição de ter um spread um pouquinho melhor. Só que eu também não tinha um balanço muito grande no Brasil, então eu também não tinha muito capital para chegar com uma linha de 100, 200 milhões. Eram sempre operações menores e que estavam compatíveis com aquele grupo de clientes que eu atendi. Né? Que eu atendi as dormant accounts, aqueles clientes que tinham um faturamento pequeno, que então foi esse o mundo que eu me desenvolvi. E é dia a dia, né? Então, na verdade, você não tem assim, você não entrou numa transação, você está vivendo aquele cliente. Sim. E aí hoje você faz uma coisinha, daqui uma semana depois você faz outra coisinha. Você acha que é justo dizer que é uma vida mais previsível, mais estável? Existe alguma vida previsível e estável? Tô para descobrir. Então, comparado com o investment banking, talvez. Não, aí eu acho que sim. E menos agressiva também, né? Uma vida mais de dia a dia. Então, assim, você tem pequenas buchinhas ali, problemas que surgem e você precisa resolver. Então, sei lá, problema numa TED, uma coisa super simples que deveria sair, por algum motivo não saiu. O câmbio não deu certo porque não boletou. Então você tinha que monitorar muito o dia a dia e estar atento com tudo isso, porque eram essas pequenas conquistas que eventualmente iam abrir portas para operações e transações maiores, assim. Então você está lá e entregar uma cash management, aí você dá um pouquinho de capital de giro, aí tem um capital de giro aqui, mas está previsto uma importação muito grande, tem um fluxo de compra de dólar porque eu sou um exportador, por exemplo, a Illy Café foi um dos meus principais clientes também. Legal. E a gente teve uma operação muito legal de câmbio com eles. O banco não fazia nada de câmbio com eles e a gente chegou a fazer 100 milhões de dólares no ano. E aí ele tem essas previsibilidades, porque ela tem os momentos esperados do ano que ela vai fazer as safras de café que ela precisa exportar, e aí então você anota lá na sua agenda e vai almoçar com a pessoa um pouco antes, vai entender como que ela tá posicionada, tá conversando com outros bancos, não tá, o que a gente pode fazer para melhorar, para participar. Então é essa dinâmica. Não diria que é previsível, eu diria que é mais recorrente. É menos intenso, envolve menos pressão no dia a dia. E aí você tem esses picos com a estruturação de algumas operações, mas sei lá, você fez um programa de account receivables. Uma vez que ele entrou no fluxo, passou pelo onboarding adoption ali do produto, vira uma esteira. E aí você precisa estar de olho para garantir que... E aí você chega a ter receitas recorrentes? Sim. Ou cada um é um novo? Não, tem. Tem porque você joga dentro dessa estrutura de multiprodutos e serviços, né? Então você começa, no mundo ideal, você tem uma conta corrente no cliente, você faz um pouquinho do câmbio dele, aí do câmbio você puxa aqui, sabe que ele vai precisar importar uma máquina, então você está ali próximo para uma importação, você pegar pelo menos um pedaço daquela operação. É a mesma coisa se for um cliente exportador. Você vai pegando um pouquinho, de pouquinho em pouquinho e somando todo. Legal. E volta atrás lá, Rafael, de 15 anos atrás, 20 anos atrás, olhando para a área do lado, que era Investment Bank. E no Deutsche Bank as paredes ainda eram de vidro, né? Um aquário. O aquário. O que estava na sua cabeça olhando o povo de Investment Banking trabalhando daquele jeito? Tudo maluco, né? Tudo maluco. Eu achava que eu trabalhava muito, tinha dia que eu ficava até 8, 9 horas da noite, eu vi o pessoal deixar o paletó na cadeira para ir comer alguma coisa para voltar depois. 10, 11 horas da noite. E algumas vezes que eu fui trabalhar de madrugada também, que eu tive minhas jornadas, sempre tinha alguém do IB lá. Eu falava, puta, essa galera aí é tudo muito doida, né? Inveja zero. Não, zero. Muito bem. Eu não sei, eu sempre tive muito esse desejo, essa curiosidade de conhecer a história das pessoas. Então, pra mim, eram todos seres humanos que estavam ali com um objetivo. E depois que a gente jogou bola, que eu fui jogar o campeonato entre IBs lá com a galera, aí virou outra relação, né? Porque eu era o cara que trabalhava junto, mas não tava ali na fogueira, né? Eu só pegando fogo, mas encontrava lá no café, trocava ideia, ia jogar bola, tomava um Gatorade depois. Então, foram alguns joguinhos, né? Teve um ano que foi bom, pô. Teve.
Vamos falar dos jogos, porque voltando, você tava no Deutsche em 2008, você tava no Deutsche? Não. Cheguei quase 2010, 2009, 2010. Foi então 2009, 2010. Tá. E os jogos de futebol foram 2009, 2010? Imagino que sim. Foi bem no começo, sim. Acho que provavelmente mais para 2009. Porque eu voltei em 2009. Exato. Eu voltei dos Estados Unidos em 2009, janeiro de 2009. E aí você tem nesses 2 primeiros anos, 2009 e 2010, que as coisas estavam mais devagar. Depois elas melhoraram. 2011 foi um ano bom. Quem acompanha o Diário de um Banker já sabe. Se você quer continuar crescendo na sua carreira no mercado financeiro, precisa continuar estudando. A Bankers Academy oferece um curso do professor Securato Júnior com uma duração de apenas 8 minutos que trata de um assunto muito importante, que um bom profissional de finanças precisa dominar: cash in e cash out. Você vai entender, de uma vez por todas, como as entradas e as saídas de dinheiro impactam negócios. E os ouvintes do Diário de um Banker têm uma condição especial. Aplicando o cupom D1BCash, você vai ter acesso a esse conceito por apenas R$ 13,50. Invista em você, continue aprendendo com o Securato Júnior mesmo quando esse episódio acabar. Clique no ícone que está aparecendo na sua tela ou confira a descrição. Vamos para o último quadro. O último quadro é sobre quem é a pessoa, né, por trás desse profissional. Então, Rafa, eu queria que você me contasse uma coisa surpreendente sobre o Rafael Ultramari que não está no seu LinkedIn. Eu poderia falar o óbvio, que a gente já falou aqui, O surf. que é o surf. Mas você vai trazer uma coisa ainda mais surpreendente. O trabalho mais difícil do mundo, que eu me dediquei por 6 meses intensamente, eu não coloquei no LinkedIn. Eu fiz uma coisa que ressoou muito no meu coração para fazer na época, e eu acho que ela é bem diferente, assim, proporcionalmente, né? Falando. Eu resolvi, do último emprego que eu saí da empresa de tecnologia, quando eu saí para ser pai de família. O meu filho não tinha entrado na creche, a minha esposa e eu moramos em Florianópolis. Uhum. A gente tinha um período de entrada dele na creche e adaptação, então aquele período que você fica muito instável, porque fica 1 hora no primeiro dia, fica 2 horas no segundo dia. Eu adoro cozinhar. Eu falei assim, eu vou cuidar da casa. Eu vou ser o melhor marido do mundo. E eu me coloquei nessa figura. 6 meses. Eu queria ter ficado mais, tá? Uhum. Mas eu percebi que não consigo. Eu comecei a ficar começou a bater uma certa ansiedade, assim, de produtividade mesmo. De, tipo, eu tenho muito para contribuir, eu sinto falta de interagir com mais pessoas. Tem um contexto familiar ali envolvido também, porque a minha esposa estava num momento profissional muito ascendente, muito legal, e ela precisava desse amparo. E eu estava num momento profissional meio me sentindo estagnado. No contraciclo. Então eu falei, cara, vai lá que eu seguro aqui. E isso é o tipo de coisa que eu acho que a gente não coloca no LinkedIn. Então tem umas lacunas no meu LinkedIn que... Essa aí, quando eu parei para cuidar da minha mãe também, que eu lembro que eu sentei com a presidente do banco na época, e ela não conseguia entender, assim, a minha decisão. Eu falei assim, não, mas eu só quero sair para ficar com a minha mãe. Como assim? Cara, emprego eu arrumo outro depois. Agora, minha mãezinha, ela tá indo embora. A gente sabia, né? Dava pra ver. Uhum. E ser curado, esse negócio de ser pai integral aí foi complicado. Olha, eu te entendo totalmente. Porque eu tenho 3 filhas, né? E a minha mais velha nasceu nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos você não tem o sistema de apoio que a gente tem aqui. E eu contratei uma babá que eu levei para os Estados Unidos, porque eu trabalhava no Deutsche Bank em IB e a Camila trabalhava no Deutsche Bank em sales. Então nós dois trabalhávamos assim, pesado. Então a gente levou. Eu levei a Ivani, baiana, não falava uma palavra em inglês, não era babá, ela era minha faxineira, mas ela teve 8 filhos. Aí eu falei, você está mais que qualificada, você sabe o que você está fazendo. E assim a gente levou a Ivani, e era muito engraçado porque ela se comunicava, o ser humano se dá um jeito. Sempre. Só que a passagem nos primeiros dias de janeiro é muito cara. Então eu comprei uma passagem para ela na segunda semana de janeiro.
E aí a gente volta para Nova York. Pra você ter uma ideia, a Camila voltou antes de mim, porque a licença de maternidade dela acabou no dia 31 de dezembro. Dia 2 ela tinha que estar trabalhando na mesa dela. E aí eu fico mais uma semana no Brasil e vou para Nova York. E aí a Ivani chega uma semana depois. Então eu fiquei uma semana sendo pai full time. Um inferno. Com as 3 já? Não, com a primeira. Com a primeira? Um bebê. Ah, com a primeira. Com a primeira. Cara, é muito difícil. Muito difícil. Eu sempre fui muito presente. Eu fiz várias coisas. Troquei muita fralda. Mas, brother, eu quero trocar a fralda e deixar ali no trocador. A Ivani depois pegava a fralda e jogava no lugar certo. Tirava, limpava tudo. Eu não. Jogo. Deixa tudo lá aquela bagunça. Pego a minha filha e vou brincar com ela. Essa parte é legal. Mas, admirável. Então você pegou. E eu uma semana, bro. Eu não lembro nem. Talvez tenha sido mais que 6 meses. Eu não lembro exatamente. Precisava olhar na sua agenda. Minha agenda para entender, porque eu me perdi nesse tempo. Mas o ponto é assim: com muita honra, as mulheres ancestrais que sempre seguraram. Porque não é só a criança. Ir na feira, fazer gestão do alimento, porque eu tenho pavor de desperdício de alimento. Para você cozinhar uma comida de verdade, com legumes, ter fruta de manhã, introdução alimentar do meu filho, aí leva na creche, ficou só 1 hora, busca na creche, volta, e lava a louça, e, cara... Não, em casa a gente não joga nenhuma comida fora, a gente põe em potinhos menores, aí ela apodrece, aí a gente... Aí joga. Faz uma etapa, né? Geladeira que joga. Então toda essa logística, essa dinâmica, cara, foi uma coisa assim... Eu ficava exausto no final do dia. E acordava de madrugada, o filho mamava ainda, mas assim, ele tinha as horas, tinha um combinado com a Carol, se ele acordar a tal hora é a hora do TT, se for outra hora, sou eu que levanto. Então, foi um período que eu me coloquei ali conscientemente e eu senti saudade de planilha, cara. Eu falei, meu Deus, eu achava que era pressão fazer uma planilha, uma reunião, socorro, porque a criança, ela não... A cólica, os instintos ali é uma coisa muito intensa, cara. Então, essa é a parte que eu não coloco no meu LinkedIn, mas uma das experiências mais engrandecedoras que eu tive como ser humano aqui na Terra. Muito bom. É de fato underappreciated. Como é que eu falo isso em português? Menosprezado, talvez? É que menosprezado dá uma conotação muito negativa. Não é tão apreciado quanto deveria, é isso que eu queria dizer. Reconhecido, talvez? Né? Isso, não é reconhecido. É isso mesmo. E Rafa, chegamos naquele momento que você tem que responder a pergunta do meu último convidado. E meu último convidado não sabia quem seria o próximo convidado, assim como você tem que escrever uma pergunta, já está aqui anotado, para o próximo convidado. Essa é a sua pergunta, está aqui. Qual o maior desafio, ou o desafio mais curioso, que você enfrentou nos momentos finais de uma transação? Eu acho que o maior desafio, ele sempre está, de alguma forma, diretamente ligado com a comunicação. Então, você conseguir, dentro de qualquer que seja a transação, entender qual que é o seu papel na solução daquele problema, e não necessariamente naquilo que você tem para oferecer. Você consegue conectar aí dá match. E o que é curioso são as formas que a gente precisa estar atento para conseguir desconstruir o ego de qualquer pessoa. Então eu tenho uma teoria de vida que é que todas as pessoas, todo ser humano, ele é uma concha. E algumas pessoas são mais expansivas, então você consegue enxergar a pérola dela e é muito fácil você se comunicar. E outras pessoas, elas são fechadinhas. Mas lá dentro ela é um ser humano. E eu sempre coloquei como um desafio meu conseguir fazer com que essa pessoa se sinta à vontade para me mostrar a pérola dela. Entendi. Então eu acho que os maiores desafios, eles sempre estão nas relações humanas, seja numa decisão de crédito, seja numa revisão de contrato, seja numa negociação, independente da esfera ou estágio da transação que você está. Eu acho que se a gente conseguir trabalhar a nossa inteligência emocional para sempre ter uma escuta ativa, ter compaixão e conseguir se conectar com as pessoas, mesmo que a gente não leve o deal, a gente vai levar uma baita experiência para a vida. Assim. Então eu acho que
É isso que eu levo de aprendizado para tudo. Excelente. Rafael, foi um prazer conversar com você aqui hoje. Tudo meu. Muito obrigado. Eu que agradeço. Top demais. Muito bom. Espero que volte. Espero que vocês tenham gostado.